Olá, tudo bem? Nosso trabalho é sobre Parkinson. Espero que vocês gostem. O Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, que é crônica e progressiva. É causada por uma diminuição intensa da produção de dopamina, um neurotransmissor, ou seja, uma substância química que ajuda na transmissão de mensagens entre células nervosas. Ela ocorre por causa da degeneração das células situada numa região do cérebro chamada substância negra, que acaba atuando com menos efetividade. A substância negra é uma estrutura que faz parte dos gânglios basais, um circuito de núcleos interconectados que fica localizado no mesentérico do nosso cérebro. Contamos com ela em ambos os lados do nosso cérebro, ou seja, em cada um dos nossos hemisférios cerebrais, e cada um desses lados tem sua função. Temos a reticulada e responsável por enviar sinais dos gânglios basais a diferentes áreas do encéfalo, sobretudo ao tálamo, um centro de controle de informação. Essa região é onde tem uma quantidade menor de dopamina, e no outro lado temos a compacta, que é responsável pela transmissão de sinais ao resto dos gânglios basais e também inicia e regula a motricidade fina, através de projeções de neurônios dopaminérgicos. Se ocorrer a morte desses neurônios, acaba desencadeando o mal de Parkinson. Agora, sobre os gânglios basais, que são conjuntos de células nervosas localizadas profundamente no nosso cérebro, elas ajudam a iniciar e suavizar os movimentos musculares intencionais, que são os voluntários, que quando o cérebro origina um impulso para mover o músculo, braço, perna, o impulso passa pelos gânglios basais, liberando neurotransmissores que estimulam a célula nervosa seguinte da via nervosa para enviar o impulso. E sendo a dopamina o principal neurotransmissor, o seu efeito geral é intensificar os impulsos nervosos para os músculos. Mas quando as células nervosas se degeneram, elas produzem menos dopamina e o número de conexões entre as células nos gânglios basais acaba diminuindo, tendo como resultado, os gânglios basais não conseguem controlar o movimento muscular como fazem normalmente, o que acaba provocando tremor, um movimento lento, uma tendência a se mover menos, a hipocinese, e problemas com postura e ao caminhar. E alguma perda de coordenação também é bem comum. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que aproximadamente 1% da população mundial com essa idade superior a 65 anos tem a doença. No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas sofram com esse problema. Como dito anteriormente, o Parkinson foi descrito por um médico inglês, James Parkinson. Ele era membro do Colégio Real de Cirurgiões e em 1817 fez a primeira descrição mundial bem definida quando publicou um ensaio titulado de An Essay on the Checking Passing. Perdoe meu inglês, gente, mas em português quer dizer um ensaio sobre a paralisia trêmula. Mesmo após a publicação, a doença só ficou bem conhecida pelos neurologistas na segunda metade do século XIX. Antes de James, a literatura médica cita algumas descrições dessa doença, como aquelas sugeridas por autores indianos, egípcios, Galeno e até Leonardo da Vinci. A participação que foi fundamental no estudo dessa doença foi a de um dos fundadores da neurologia, o francês Jean-Martin Charcot, que em 1877 foi o primeiro neurologista que sugeriu uma terapêutica com o uso precursor de alcaloides da beladona, a iocinamina, substância anticolinérgica. Ele considerava a doença como uma neurose, pois não pode encontrar uma causa estrutural específica para essa patologia. Em 1960, Erigne e Rony Kelvix associaram o Parkinson com uma depressão de produção de dopamina em circuitos motores subcorticais. Vale também destacar a primeira cirurgia estereotáxica em um ser humano documentada. Foi realizada por cálculos matemáticos tridimensionais baseados no sistema cartesiano x, y, z por Spiegel e Vinks em 1947, utilizando os aparelhos desenvolvidos por Clark e Rosley
com algumas modificações. E mesmo nos dias de hoje, em 2022, a etimologia da doença ainda é desconhecida. A grande questão é saber qual é o alvo para poder desenvolver uma terapia, um medicamento. O nosso trabalho mostra exatamente a formação dos chamados oligômeros competentes. Tem evidências que esses oligômeros seriam o nosso melhor alvo. De Jefferson Lima de Silva, um pesquisador da Universidade do Rio de Janeiro, que em conjunto da Universidade da Virgínia e Escola de Medicina dos Estados Unidos, realizaram uma pesquisa em 2019, onde eles descobriram os estágios iniciais da doença de Parkinson. O estudo teve a conclusão publicada no jornal Communications Biology. Esse estudo permitiu que os cientistas observassem pela primeira vez como diferentes variantes da alfa-nucleica, proteína associada ao Parkinson, interagem ao longo do tempo, formando inicialmente esses oligômeros, que são estruturas proteicas em forma de cadeia com baixo peso molecular. A progressão dessa doença é muito variável e desigual entre os pacientes. Em geral, possui um curso vagoso, regular e sem rápidas ou dramáticas mudanças. Embora tenha um componente genético, a causa não está bem estabelecida, sendo considerada hereditária ou esporádica. Até o momento, acredita-se que o Parkinson seja o resultado da combinação de fatores genéticos e ambientais. O desenvolvimento da doença nos fatores genéticos, os cientistas já identificaram mutações genéticas que levam a desenvolver o Parkinson. Elas não são comuns e, quando são vistas, ocorrem em famílias com muitos casos da doença. A maioria dos parkinsonianos não tem anormalidade nos genes. Já nos fatores ambientais, existem evidências científicas que esses fatores, como contato com metais pesados, químicos tóxicos e pesticidas, provocam a morte dos neurônios responsáveis pela produção de dopamina. A poluição, agrotóxicos, dietas ricas em carnes vermelhas também já foram acusados. Os sintomas mais comuns da doença de Parkinson são os tremores, rigidez muscular, lentidão dos movimentos, alteração na fala e instabilidade postural. As pessoas também podem ter tremores em repouso ou nas mãos, nos músculos, instabilidade, rigidez dos membros, anormalidade ao caminhar, contrações musculares rítmicas, dificuldade com os movimentos corporais, movimento corporal lento ou involuntário. Na cognição, elas podem ter amnésia, confusão durante a noite ou dificuldade de pensar e compreender. Elas também podem ter no sono o despertar precocemente, pesadelos ou sonolência diurna. No corpo, fadiga e falta de equilíbrio ou tontura. Na fala, dificuldade e espasmos na laringe ou fala mansa. No nariz pode ocorrer a perda de olfato ou sentido do olfato distorcido. No sistema urinário, gotejamento de urina ou incontinência urinária. Ela também pode ter alteração de humor, ansiedade ou apatia. O diagnóstico de Parkinson. Apesar de hoje em dia haverem exames que auxiliam no diagnóstico, o diagnóstico ainda é eminentemente clínico, ou seja, o paciente nota algumas alterações, o tremor, a identificação do movimento, a alteração da letra ou da voz, e se procura um médico, um geriatra, um clínico geral ou um neurologista que faz a hipótese do diagnóstico. Em geral, são encaminhados para especialistas em doenças de Parkinson. O especialista examina o paciente, vê a história e possibilidade de outros sintomas estarem ocorrendo e com isso ele institui a medicação e, havendo melhora, isso se conta a favor. Ou seja, o diagnóstico clínico ele é multifatorial. Ele depende do histórico familiar, que não necessariamente deve estar presente, dos sintomas e sinais que são observados durante a consulta e a história que o paciente conta em geral, o desenvolvimento lento dos sintomas e a boa resposta ao tratamento. Ou seja, a levodopa também conta a favor do diagnóstico da doença de Parkinson. Além do diagnóstico clínico, o especialista pode lançar mão de pelo menos 2 exames de imagem que auxiliam quando há dúvidas diagnósticas. Um deles é cintilografia cerebral, em que se injeta um material radioativo de pequena intensidade e se mapeia.
se demarcam os receptores dopaminérgicos no cérebro, que em geral no paciente de Parkinson estão reduzidos de modo assimétrico, mais de um lado do que do outro, e assim se faz baseando-se índices se há uma redução da dopamina no cérebro, e isso auxilia esse resultado no diagnóstico. Um outro tipo de exame bastante diferente da cintilografia cerebral é o ultrassom transcraniano, onde o operador faz a ultrassonografia transcraniana ou na região temporal, na região lateral da cabeça, ou na região inferior, e com isso ele consegue enxergar alterações na região do mesencéfalo, ou seja, da substância negra, que tem uma ecogenicidade, ou seja, uma cor diferente vista no ultrassom, que quando está aumentada sugere que possa haver doença de Parkinson. Os achados desses exames têm sempre que ser correlacionados e com o que se viu na clínica e a suspeita diagnóstica. Eles por si não fazem o diagnóstico. Eles devem ser sempre considerados com a luz do que foi Vistos na clínica. Ainda não foi descoberta uma cura para a doença de Parkinson, mas existem métodos para controlar a doença. O tratamento por medicação tem o objetivo de representar os efeitos da dopamina, diminui o tremor e a rigidez muscular, melhorando a coordenação de movimentos. Os medicamentos têm ótimos resultados durante alguns anos, mas precisam ser remanejados com a evolução da doença para manter o mesmo efeito. No Brasil, existem variedades de medicações disponíveis. As medicações têm semelhanças e diferenças e pode ser prescrita como monoterapia ou politerapia para se complementar. Para um tratamento eficiente, é necessário respeitar os horários das medicações prescritos pelo médico. A fisioterapia também ajuda no tratamento, tendo como objetivo a parte muscular, conservando força, flexibilidade do músculo e mobilidade. A terapia ocupacional ajuda nas atividades diárias de forma mais tranquila. O fonoaudiólogo também é importante para a força e a clareza na fala. Com o desenvolvimento da doença, as medicações não fazem tanto efeito como antes. Em casos como esse, temos a cirurgia como opção de tratamento. No procedimento cirúrgico, são inseridos eletrodos cerebrais. Este método é considerado seguro e tem um resultado muito positivo. O paciente ganha mais qualidade de vida e consegue mais independência, mas não é recomendado que pare as medicações, apenas reduza as doses. É fato. Os médicos são unânimes em afirmar que a principal causa da doença de Parkinson é a idade. Após os 60 anos, o risco de desenvolver Parkinson gira em torno de 2 a 4%, enquanto na população geral é em torno de 1 a 2%. A prevenção. Quando não se sabe a causa de uma doença, não há como preveni-la. Infelizmente, esta é a realidade para a doença de Parkinson. Até o momento, os médicos trabalham com tratamentos eficientes e cada vez mais modernos e seguros para controlar os sintomas e aumentar a autonomia dos pacientes.